Olá, senhores. Eu demorei um pouco para fazer esse vídeo porque eu queria levantar algumas informações antes, né? Ver o desenrolar de alguma coisa, de algumas coisas antes de emitir uma opinião sobre essa greve dos caminhoneiros. Bom, a primeira coisa que nós temos que levar em conta é que todos os governos, desde Figueiredo até o Michel Temer hoje, passaram por greve de caminhoneiros. E esse governo do Michel Temer foi o único que não conseguiu lidar com essa crise. E eu vou explicar o porquê. Bom, vamos começar não muito longe, né? Pela greve que teve no final do governo Dilma, se não me engano, em 2015. Eles entraram em greve por questão de preço de frete. E eles saíram da greve com a promessa do governo de votar uma lei que regulamentasse a questão do frete. Bom, o resultado disso é que até hoje, né, 2018, 3 anos depois, essa lei não foi nem votada e muito menos preparada para voto. Ou seja, eles literalmente foram enganados pelo governo da Dilma, que prometeu resolver o problema deles, mas não resolveu. Eles saíram da greve, na confiança pelo governo, e esperaram, e nada aconteceu. Bom, aí você junta uma série de coisas. De concessão para as estradas, nos investimentos na pista ou no leito carroçável. Então, nós estamos pagando pedágio, né, para ter uma estrada melhor, e essa estrada melhor também não está andando. Outro problema com relação às estradas é o aumento do pedágio. Os aumentos do pedágio também influenciam no preço do frete. E o caminhoneiro ele paga pelo eixo erguido, ou seja, quando ele não está carregado, um dos eixos do caminhão ele não encosta na estrada. Então, teoricamente, ele não estaria usando aquele eixo na estrada e, teoricamente, ele não deveria pagar por esse eixo, mas ele paga. Então, são uma série de coisas que foram se acumulando. E a gota d'água foi essa política de aumento de preços praticamente que diária, né, dos combustíveis pela Petrobras. Ah, mas por que, que o governo permite que isso aconteça? Não é uma questão de permitir. O governo, né, depois que a Petrobras foi expoliada, o que acontece? O governo deixou que a Petrobras mudasse o seu estatuto e, pelo novo estatuto, ela não pode ter ingerência do governo. Então, o governo não controla mais o que a Petrobras faz. Isso, na verdade, é uma forma de privatização branca. Apesar do governo ter 47% das ações da Petrobras, ele não pode interferir nas decisões do conselho da Petrobras. Então a Petrobras, ela define a sua política de preço. Isso
mais um ponto a se somar. Com relação à greve em si que nós estamos vivendo hoje, ela começou com os caminhoneiros independentes, né? Aquele trabalhador que tem um caminhão e que faz fretes e ele não tem uma empresa por trás, ele é a própria empresa, né? Ele é uma microempresa, ele e o caminhão dele. O que aconteceu foi que as empresas de transporte também se aproveitaram dessa greve no primeiro momento para colocar as pautas que elas queriam. E o governo Michel Temer, ele é um governo fraco, como todo mundo sabe. E o serviço de inteligência do Exército, eu não sei aí se por omissão, né? Aí só pode ser por omissão, porque ou eles avisaram e o governo não deu bola. O que acontece é que no final das contas o governo não levou em conta essa greve. Essa greve ela já estava anunciada 2 meses antes, então todo mundo sabia que isso ia acontecer. E o governo não tomou nenhuma atitude para frear ou tentar retardar essa greve. Ele meio que deixou a Deus dará. Vamos ver o que acontece para ver como é que fica. Quando a greve realmente estourou, eles não esperavam que fosse tão grande, porque as empresas entraram. Nós temos que pensar o seguinte: não é o caminhoneiro independente que faz o transporte de combustível, de gás, de remédio. Não é esse caminhoneiro. Esse caminhoneiro ele vai fazer a entrega de produtos de primeira necessidade. Nem de eletroeletrônicos, que são produtos mais caros, eles também não fazem. São empresas que fazem. O que acontece é que quando a empresa viu que esses caminhoneiros entraram em greve, elas seguraram os próprios caminhões. Então isso tomou uma proporção muito grande. E isso a gente pode ver nesse primeiro acordo feito por Michel Temer com algumas lideranças, que a pauta em si ela é muito mais favorável às empresas do que ao caminhoneiro em si. E eles não se sentem representados por esses sindicatos empresariais, de trabalhadores empresariais. O caminhoneiro autônomo ele tem uma liderança mais horizontal, são pequenas lideranças, né, que controlam uma quantidade de caminhoneiros, mas não controlam todos. Então a negociação foi feita errada, com as pessoas erradas, né? E o engraçado é que nessa negociação errada, o governo cedeu tudo que estava na pauta, mas não cobrou a liberação das estradas. Não, então eu te dou tudo, mas não, sem contrapartida. Uma coisa que ficou muito estranha. Outra coisa que a gente pode citar sobre esse problema é o problema político. Por que problema político? Porque aí entra também as vaidades eleitoreiras, né? Que é o caso do Rodrigo Maia, que fez aquela paspalhada, né, de votar a desoneração e atrelar o fim do PIS/COFINS. Aquilo era uma maneira só dele se transformar no salvador da pátria. Só que aí tem um problema. O governo não tem de onde tirar esse dinheiro. Por quê? Porque o governo vai ter que repor esse dinheiro de imposto que ele perdeu por
causa da lei de responsabilidade fiscal. Segundo, o governo vai ter que repor o dinheiro da Petrobras, porque apesar dele ser acionista da Petrobras, ele vai ter que arcar com os prejuízos da diminuição do preço do combustível dado pela Petrobras. E o presidente do Senado, que também, pode-se dizer, tem as suas variantes políticas, também não gostou muito disso. Então, criou-se ali, entre legislativo e o governo, um mal-estar muito grande. Nós temos um outro problema aí, que é o Pedro Marum. É óbvio que o cara não sabe negociar nem troca de figurinha. Mas eu ainda estava esperando para ver o que acontecia. Bom, como o governo não conseguiu o que ele queria, o que ele fez? Ele jogou na mesa de novo a GLO, né? A Garantia de Lei e da Ordem. E mais do que isso, ele jogou na mesa uma ampliação da GLO, dando poder de arresto ao Exército. Então, o que acontece? Por um lado do Exército, e aí é bom a gente analisar as coisas um pouco mais estrategicamente do que só ficar olhando na superfície. O Exército, as pessoas são treinadas para planejar, tá? Então, por exemplo, o Exército é jogado lá no Rio de Janeiro para resolver o problema de segurança. Ah, não está resolvendo, não está resolvendo. Não está resolvendo em termos. Está resolvendo um problema que o Exército quer resolver, né? Ele está no Rio de Janeiro. Com essa nova ordem, o que acontece? O governo deu para o Exército o controle de todas as áreas estratégicas do país. Então o Exército passa a controlar as refinarias, os portos, as estradas. Ele condicionou a Polícia Rodoviária Federal ao Exército. Então a Polícia Rodoviária Federal responde diretamente ao Exército, né? Então o Exército ele está se colocando. Calmamente, paulatinamente, ele está sendo colocado em áreas estratégicas. O pessoal acha que o Exército ia entrar batendo, entrar socando todo mundo. Mas o Exército não é bobo, tá? O Exército ele está do lado dessa greve, assim como a polícia também está. Então, eles fazem acordos. Qual que é o acordo? Liberar as estradas. Essa é a função precípua do Exército, liberar a estrada. Então, o que ele está fazendo? É o seguinte, pessoal, tira o caminhão da estrada, para no acostamento, para no posto e fica parado lá. Acabou. Deixa que o resto nós resolvemos. Ah, como nós resolvemos? O Exército vai começar a ser o distribuidor desses produtos de primeira necessidade. Então, quem vai dirigir os caminhões de combustível, caminhões de insumos médicos, é tudo o Exército. Ele vai tomar conta da parte das geradoras de energia, porque precisa de combustível. Então, o Exército está se colocando. O governador de São Paulo, o Márcio França, ele até agiu certo. Mas ele agiu certo numas. Por quê?
ele atendeu realmente aquilo que os caminhoneiros queriam, né, em termos, pelo menos em palavra, e com o compromisso de liberação das estradas. Mas eu não sei se isso é ingenuidade ou é burrice, porque as estradas nunca estiveram bloqueadas, eles nunca bloquearam as estradas, tá? Então isso não garante fim de greve. Outro grande problema, a população está do lado desses grevistas. Então, aqui nós temos duas situações diferentes. Nós temos um governo fraco, que não consegue resolver o problema. Nós temos indisposições políticas com governadores, né? Porque está todo mundo pensando em eleição, ninguém está pensando na população. E nós temos o exército assumindo paulatinamente o controle do governo, devagarinho e sem pedir. Estão mandando o exército lá. Então, essa greve dos caminhoneiros, no meu ponto de vista, seria a grande chance de o Brasil realmente mudar. E aí ele pode mudar por dois viés, né? Como você tem um exército na rua, vamos dizer assim, né? Você tem uma probabilidade muito maior de não ter fraude em eleição. Porque se isso continuar, o exército ele também vai ter que fazer a garantia da eleição. Então já aí já é um primeiro passo. E aí nós vamos ter uma eleição que teoricamente seria mais honesta. A segunda coisa é que se nada disso der certo, o exército tem um plano de intervenção. Aí seria feita a intervenção, o exército não governa com militares, ele governa com civil, ele vai eleger um civil para administrar o país, ou até convocar alguma eleição, mas primeiro ele vai fazer uma limpa, ele vai fazer um rapa em judiciário, um rapa no legislativo, um rapa no executivo, e vai colocar uma equipe lá para pôr ordem nessa casa. Então eu acho que, apesar de num primeiro momento o remédio ser meio amargo, né, e todo remédio bom é amargo, eu acho que é uma grande chance do país sair desse redemoinho social e socialista que nós entramos. Eu acho que a greve não deve acabar. Eu acho que a greve deve continuar. A população deve continuar apoiando esses caminhoneiros até onde puder, tá? Nós vamos ter problemas de abastecimento, vai faltar uma coisa ou outra, as frutas não vão estar tão bonitas. Meu, não importa. O que importa é que o Brasil tome jeito. Do jeito que tá, não dá, tá? Eles estão discutindo da onde tirar dinheiro para tudo isso. Eu tenho uma solução simples: fundo partidário. Para que tanto dinheiro no fundo partidário? Tira de lá. Tão simples, tá? Então, eu sou a favor dessa greve dos caminhoneiros, acho que ela deve continuar e deve ir até o limite, tá? Ontem eu estava vendo os caminhoneiros chilenos fizeram uma moção e também estão parando em apoio à greve dos caminhoneiros aqui.
E só lembrando a importância disso, é que quem derrubou o governo no Chile foram os caminhoneiros. Eles derrubaram o governo, tá? Então, nós temos que ficar atento. Essa não é uma greve política de partido político, não é uma greve do PSOL, não é uma greve do governo, não. É uma greve de brasileiros que estão, assim como todos, passando necessidade, numa política completamente contra as, as necessidades básicas da população, né? Contra uma Petrobras que virou um monstro, porque depois de ser espoliada, ela acha que pode espoliar, né? É aquele cara que tomou uma surra e agora acha que pode bater em todo mundo porque tomou uma surra antes, né? E um presidente absolutamente inepto, com ministros ineptos, todos arrolados em lava-jato. Nós temos que tirar essa corja daí. Nós temos que tirar essa corja daí. E uma coisa importante, ontem também foi anunciado que as refinarias vão parar em apoio à greve dos caminhoneiros. Então, controle total para o Exército. Tomara que assim continue. Tomara que o Exército cumpra a sua função precípua, né? Que é o Brasil acima de tudo, e que nós não tenhamos nenhum alto comando melancia, né? Verde por fora, vermelho por dentro, como costumam dizer. E agora é torcer para que as coisas caminhem no rumo certo. Ninguém falou que tirar comunista do governo é uma coisa fácil, porque eles agarram o osso e não soltam. Então, nós temos duas saídas. A mais fácil, que é garantir uma eleição limpa, e a mais difícil, que é por intervenção do exército. Uma das duas vai ter que acontecer. Porque senão, aí sim eu acho que nós vamos ter no Brasil, a população vai aprender o que é passar necessidade. O que é. Porque vocês já viram, tiveram um gostinho de Venezuela nesses dias. Um gostinho, pequeno. Muito, 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 muito pequeno. E é isso que eles querem para o Brasil. Uma Venezuela. Então você já sabe o que é você ir num lugar e não ter o produto que você precisa comprar. Pense bem, né, se é isso mesmo que você quer. Se você gostou desse gostinho de Venezuela, continue apoiando esse pessoal. Agora, se você não gostou, apoie os caminhoneiros, né, e apoie uma transição, seja pelo lado que vier, não importa. O que importa é que o Brasil mude e retome aos trilhos. Gente, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até mais. Ah, não esqueça, deixa o like, se inscreva. Meu, eu não tenho tido like nenhum em vídeo. Tá? Comentário, ninguém comenta. Vamos começar. Dá trabalho, né? A gente fazer vídeo, volta para casa, faz vídeo, faz pauta, faz tudo, né? Não custa nada deixar um like lá, pelo menos para saber que alguém está escutando. Eu não me incomodo com o número de pessoas que assistem, mas que pelo menos as que assistem, deixem lá
o like, só para saber que a coisa está andando. Compartilhem, né? E então, esse tá aí, tá dado o recado. Um grande abraço. Fui.